Olá, 7 veículos foram rebocados no primeiro fim de semana de estacionamento proibido na madrugada no bairro Universitário. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um adolescente de 16 anos foi flagrado pela Brigada Militar dirigindo uma moto no bairro Igrejinha, em Lajeado, neste domingo. Foi por volta das 4 da tarde. Ao avistar a viatura da polícia, o menor tentou fugir, mas foi interceptado na rua Írio Armindo Baum. A moto, uma Honda Titan, estava com licenciamento vencido e foi removida ao depósito. O menor foi encaminhado para autuação na delegacia e depois foi entregue aos responsáveis. E 2 criminosos, um com uma garrucha e outro com uma espingarda, assaltaram um homem de 29 anos que estava com sua mulher e um grupo de amigos em uma rua sem saída próxima ao edifício residencial no bairro Montanha. O caso aconteceu por volta das 4h30 da tarde deste domingo. E de acordo com o registro policial, em uma ação rápida, os dois levaram um celular e R$240 da vítima. Após o roubo, a dupla fugiu em direção ao matagal nas proximidades. E o motorista de 37 anos foi preso por embriaguez ao volante por volta das 11h50 da noite deste domingo. Foi na rua General Daltro Filho, no centro de Arroio do Meio. Em abordagem de rotina, a Brigada Militar verificou que o condutor, morador do bairro Boa Esperança, estava com a carteira de habilitação cassada. Com visíveis sinais de embriaguez, ele aceitou fazer o teste do bafômetro, que constatou 1,04 mg de álcool por litro de ar expelido. Para a polícia, o motorista admitiu ter bebido cerveja em um torneio de bocha disputado à tarde. Levado à delegacia de polícia de pronto atendimento de Lajeado, não pagou fiança estipulada pela polícia e foi recolhido ao presídio. E uma farmácia no centro de Itaquari foi assaltada por 2 homens na noite deste domingo. De acordo com a Brigada Militar, os criminosos chegaram ao estabelecimento na rua 7 de setembro com uma moto preta de placas tampadas. Enquanto um deles ficou na moto, o outro entrou na farmácia com capacete, rendeu os funcionários com uma arma e roubou cerca de R$200 do caixa. A Brigada Militar foi acionada, mas não localizou a dupla. E um homem de 45 anos foi preso por porte ilegal de munição por volta das 8h30 da noite deste domingo na Rota do Sol. Em fiscalização de rotina, o grupo rodoviário da Brigada Militar de Teutônia abordou um Nissan Frontier de Bento Gonçalves, em frente ao posto policial, no quilômetro 54 da RSC 453. Em revista, foi encontrado no interior do veículo, ou foram encontradas 123 munições de arma calibre 12 e outra de calibre 36. O motorista, que seguia com o carro no sentido Estrela Garibaldi, foi encaminhado para o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado. E de acordo com a polícia, o homem não possui registros criminais. E um homem de 46 anos, foragido da justiça, foi preso na madrugada deste domingo na casa de sua filha no bairro Jardim do Cedro, em Lajeado. Natural de Giruá, ele é suspeito de 2 homicídios em Cruz Alta e Ijuí e tinha mandado de prisão por homicídio qualificado. Junto com o criminoso, a polícia encontrou um documento de identidade e um título de eleitor falsos. Ele foi encaminhado ao presídio estadual de Lajeado. Um homem de 21 anos foi encontrado morto às margens da RSC 287, a rodovia Maurício Cardoso, próximo ao trevo de acesso a Taquari. Foi por volta da 00h10 deste domingo. Natural de Triunfo, Rafael Rodrigues foi atingido por tiros nas costas e morreu no local. A polícia investiga o caso como homicídio. O corpo foi localizado por um vizinho e funcionário de Rodrigues que teria escutado disparos de arma de fogo. Ao ligar a luz externa de sua residência para ver o que estava acontecendo, o homem viu o corpo de Rodrigues. Peritos do Instituto Geral de Perícias estiveram no local e verificaram que a porta da casa da vítima estava aberta e havia luzes e um rádio ligado. O corpo foi encaminhado para necropsia.
e 7 veículos já foram guinchados no primeiro fim de semana com restrição de estacionamento na Avenida Avelino Tallini e ruas adjacentes no bairro Universitário. A fiscalização foi realizada pelo Departamento de Trânsito e a Brigada Militar. As autuações ocorreram entre a noite de sexta-feira e a madrugada de domingo. A decisão foi tomada para dar fim ao excesso de barulho na região, que tem perturbado os moradores. Depois de muitas reclamações, os órgãos responsáveis optaram pela proibição do estacionamento entre a meia-noite e as 6 da manhã. Também é válido para a Avenida Piraí, no bairro São Cristóvão. Acompanhe agora o comentário da nutricionista Elizabeth Weisman. Olá, hoje vou falar sobre osteoporose, que é uma doença metabólica sistêmica que acomete todos os ossos. A prevalência da osteoporose, acompanhada da morbidade e da mortalidade de suas fraturas, aumenta a cada ano. A osteoporose está intimamente ligada à alimentação. Se você não está ingerindo os nutrientes na quantidade certa, o seu corpo está em risco. Os nutrientes mais importantes na luta da osteoporose são o cálcio e a vitamina D. O primeiro é essencial para a formação dos ossos, enquanto o segundo é quem permite que o cálcio seja absorvido e que atua na formação da matriz óssea. Os dois andam sempre de mãos dadas. Se você ingerir muito cálcio, mas não estiver vitamina D, de nada adianta, pois esse não será absorvido. O mesmo vale para quem ingere muita vitamina D, mas não tem a quantidade de cálcio suficiente para ser absorvida. Boas fontes de cálcio podemos adquirir nas sementes de gergelim, linhaça, repolho, roxo, bem como vegetais verdes escuros e produtos fortificados. Devem estar pensando que esqueci do leite, mas semana que vem irei explicar por que não sou a favor do leite. Quanto à vitamina D, a melhor forma de obtê-la é se expondo ao sol, no mínimo 30 minutos por dia. Lembrando que deve ser feito na parte da manhã ou no final do dia. Vou listar algumas dicas. Uma delas é manter-se no peso ideal. Se a manutenção do peso é benéfica como um todo, para as pessoas com osteoporose, ela é ainda mais importante. Os pacientes acima do peso têm dificuldade de realizar exercícios e tendência a desenvolver outros problemas, como hipertensão arterial, diabetes, inclusive os mais magros são mais atingidos pela osteoporose, justamente porque a gordura periférica é em menor quantidade naqueles abaixo do peso. Ajuda a manter o aporte de cálcio no metabolismo do estrogênio, deixando os ossos mais fortalecidos. A outra dica é pratique exercícios. A atividade física é fundamental para os pacientes com osteoporose. Além de aumentar o aporte de fixação de cálcio ao nosso exercício, ajuda no equilíbrio para evitar quedas. Praticar exercícios também ajuda a manter a densidade óssea. À medida que envelhecemos, diminui a dor nas articulações e ainda por cima elimina os quilos que porventura estiverem sobrando e forçando as articulações. Lembre-se, procure sempre um profissional de sua confiança. Tchau, até a próxima semana. Os contribuintes que desejam quitar seus débitos com o município de Lajeado através do Programa de Redução da Dívida Ativa Municipal, o PRORED, podem obter 80% de desconto nas multas, juros e honorários advocatícios caso quitem a dívida até 30 de junho. Para tal, o contribuinte deve se dirigir ao balcão da Secretaria da Fazenda para solicitar o cálculo da dívida. Já aqueles que quitarem à vista seus débitos entre 1º de julho e 30 de setembro terão 60% de remissão das multas, juros e honorários advocatícios. Também será concedida a remissão de 40% para quem quitar seus débitos à vista entre 1º de outubro e 30 de dezembro deste ano. Os contribuintes também podem quitar parceladamente seus débitos através do PRORED, desde que originados até o fim do ano de 2012.
Com parcelas não inferiores ao valor de R$ 50, há facilidades para o pagamento parcelado com remissão parcial das multas, juros e honorários. No pagamento parcelado, a remissão pode variar de 75% até 20%, dependendo do número de parcelas e do período em que as mesmas forem quitadas. O montante devido aos cofres municipais ultrapassa 30 milhões de reais, motivo pelo qual o governo lançou o PRORED e as informações podem ser solicitadas junto à Secretaria da Fazenda pelo telefone 3982-1040. E o presidente da Assembleia, Edson Brum, recebeu na última semana a comitiva da Associação dos Municípios do Vale do Taquari. O grupo apresentou demandas estruturais da região. Ana Jara Godoy acompanhou este encontro. Representantes dos mais diversos setores ligados aos municípios localizados no Vale do Taquari entregaram um documento ao chefe do Legislativo gaúcho listando as principais necessidades. Economia, segurança e infraestrutura estão entre as prioridades regionais. Segundo a presidente do Conselho do Desenvolvimento do Vale do Taquari, a proposta foi formatada no ano passado e busca chamar a atenção do Estado para a região. A gente olha assim, a gente nominou pelo menos 10 demandas. Algumas delas a gente trabalha mais especificamente, outras nem tanto. E algumas que são específicas da nossa região, por exemplo, a questão da carga orgânica animal, o sistema de alerta de enchentes, porque o Vale sofre muito deste tema, e os aspectos de infraestrutura, além de temas como turismo, questão da drogadição, dependência química, que todos eles têm que ter um olhar muito cauteloso. A área da saúde também figura entre as preocupações da comitiva, que pediu uma atenção especial ao projeto de criação de um centro de especialização na região. A Univade está trabalhando, já tem desde o ano passado um curso de medicina e está propondo um centro de especialidades na área da saúde. E o que a gente precisa é credenciar ali no SUS para atender o nosso Vale. A ideia é de pensar a regionalização da saúde efetivamente no Vale do Taquari. Discutindo violências no ambiente escolar. Este é o tema do evento promovido pelo Conselho Tutelar de Estrela e marcado para a próxima quinta-feira. Será na Câmara de Vereadores a partir da 13h. O objetivo é fortalecer a rede de atendimento às crianças e adolescentes do município. Para tanto, estão sendo convidadas a participar as equipes diretivas de toda a rede escolar. Estão programadas palestras com a juíza de direito Karen Letícia Castro Pereira e com a promotora de justiça Andréa Almeida Barros, e também com o comandante do 40º Batalhão da Brigada Militar, Major Marcelo de Abreu Fernandes. Indisciplina, ato infracional, dano ao patrimônio público e relação da escola e pais em prol das crianças e adolescentes serão abordados pelos convidados. Haverá ainda palestra com o médico Rafael Moreno. Ele é especialista em psiquiatria e é formado em terapia cognitiva comportamental na infância e na adolescência. E o governo apresenta medidas da segunda fase do ajuste fiscal aqui no Rio Grande do Sul. Andréa Martins traz as informações. O governador José Ivo Sartori entregou nesta quarta-feira ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edson Brum, um conjunto de medidas administrativas que fazem parte da segunda etapa do ajuste fiscal gaúcho. São projetos que mudam, alteram algumas situações. Eu acho que o mais importante de todos é a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que esta legislação vai permitir o controle sobre as atitudes de todo o governo e possibilitando que o futuro seja diferente no papel estruturante que o Estado tem que ter na relação com a sociedade. O chefe da Casa Civil, Márcio Biol, que em entrevista coletiva detalhou o conjunto de medidas de ajuste fiscal. Nós estamos encaminhando para a Assembleia com a relação de respeito ao Parlamento Gaúcho, que dará a sua última palavra em relação à aprovação ou não das propostas que o governo entende que sejam necessárias, mas temos que respeitar o posicionamento político que está ali representado da sociedade pelo Poder Legislativo. São 11 os projetos que serão apreciados pelos deputados estaduais. Criação da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. Revisão nos benefícios fiscais. Mudança nas alíquotas do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Incorporação da função gratificada. Transformação da licença-prêmio em licença-capacitação profissional.
criação da Câmara de Conciliação de Precatórios, criação da Banrisul Seguradora, revisão de fundos, criação do Corpo Voluntário de Militares Inativos, mudanças nos critérios para a promoção de oficiais da Brigada Militar e readaptação de militar estadual. Também foram apresentados 3 decretos que serão publicados ainda nesta semana. Prorrogação por mais 180 dias das medidas de contingenciamento financeiro no âmbito da administração direta, empresas, autarquias e fundações do Estado. Criação do Programa de Reorganização, Aperfeiçoamento e Promoção da Eficiência da Administração Pública Estadual e divulgação nominal da remuneração dos servidores. Visando a instalação de novas empresas e o crescimento das instaladas no município, o governo de Lajeado tem buscado recursos e parcerias. Uma das ações concretizadas é a pavimentação da Rua 1 do Distrito Industrial, que beneficiará 34 empresas. Parte da verba utilizada na obra é oriunda da gestão passada do governo do Estado. Por este motivo, representantes das Secretarias da Administração e Desenvolvimento Econômico e Inovação foram até a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia prestar contas. Na oportunidade, os coordenadores do Programa de Microcrédito da CDEI, Guilherme Engster, e do Comitê de Qualidade da SEAD, o Diogo dos Santos, entregaram um convite para a primeira jornada do empreendedor ao secretário Fábio Branco, que confirmou a presença no evento. A jornada promovida pelo governo de Lajeado ocorre de 17 a 19 de agosto. O coordenador do microcrédito salientou que novas parcerias e projetos estão sendo alinhavados. Ele ainda informa que em breve haverá mudanças nas regras e formas do microcrédito. E preste atenção porque as inscrições para o ProUni começam no dia 16 de junho. Acompanhe com Luana Cari. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, começam no próximo dia 16. A seleção é para o segundo semestre deste ano. Para participar, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado e ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas. Ele também não pode ter tirado nota 0 na redação. O candidato deve ainda ter feito todo o ensino médio em escola pública ou em escola particular na condição de bolsista integral, ou ser pessoa com deficiência. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet no endereço site prouni.mec.gov.br. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições particulares de ensino superior. De Brasília, Luana Karen. Agora você fica por dentro das notícias da região com o repórter Alício de Assunção. O domingo foi de valorização aos produtores rurais do interior do município de Marques de Souza. Realizada pela comunidade católica São Roque, do distrito de Tamanduá, desde 1970, a Festa do Agricultor teve mais uma edição e, entre suas atrações, a exposição de produtos agrícolas, onde foram escolhidos os melhores exemplares da produção local. Entre 70 participantes, através de análise realizada por técnicos da área, foram escolhidos como agricultores destaques em suas produções Joacir Gal, pé de aipim, milho híbrido, Joabel Ênica, milho comum, Osmar Ênica, soja, Balduino Martinelli, cana-de-açúcar, Charles Giovanella e batata doce, Delmar Pedó. De acordo com o presidente da comunidade, Jorge Scheuermann, o evento se fortalece a cada edição. A Alivate Academia Literária do Vale do Taquari realizou durante a Sinofest Encantado mais uma edição do Colóquio Literário. Participaram escritores da entidade de diversos municípios da região, acompanhando a palestra do escritor Gino Ferri, que discorreu sobre o centenário do município de Encantado. Organizado por um grupo de amigos moradores do bairro Cidade d'Água, em Marques de Souza, uma iniciativa realizada no final de semana chamou a atenção. Acostumados a presenciar concursos de tiro de laço, onde os gaúchos em seus imponentes cavalos mostram toda a sua habilidade para laçar animais, dessa vez o alvo foi a vaca mecânica, como é definido um equipamento construído de fibra, pesando cerca de 80 quilos e sendo puxado por uma moto que anda a 20 km por hora, numa pista com 100 metros de extensão. Conforme um dos organizadores do evento, Edgar Kasner Jr., a dificuldade em conseguir animais e o custo cada vez mais alto para alugá-los fez com que surgisse essa alternativa.
Cerca de 50 participantes convidados, oriundos de cidades como Travesseiro, Lajeado, Pouso Novo, Caxias do Sul e da localidade, participaram do evento, que acabou terminando numa grande confraternização. O local em breve se tornará um centro de treinamento de tiro de laço regional. Obrigado, Alício. E os estudantes têm somente até esta quarta-feira para se inscreverem no SISU. Fique atento à data com Luana Karen, que traz mais informações. Bom, até a próxima quarta-feira, dia 10, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que escolhe estudantes para vagas em universidades públicas com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio. O aluno pode indicar até 2 opções de curso. Para participar, ele deve ter feito o Enem do ano passado e não pode ter tirado nota 0 na redação. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet no endereço sisu.mec.gov.br. O resultado sai no dia 15 de junho. Há vagas em quase todos os estados, com exceção do Amazonas e de Mato Grosso. De Brasília, Luana Karen. Os proprietários de veículos com placas final 7 e 8 precisam ficar atentos aos prazos do vencimento do IPVA 2015 ao longo do mês de junho. Nesta terça-feira, começa o calendário para os finais 07, 17, 27, 37 e 47. Já na quinta-feira será a data limite para transitar com licenciamento antigo, quando a numeração termina com 57, 67, 77, 87 e 97. Na semana seguinte, dias 16 e 18, se encerra o prazo para os veículos com final 8. Em maio, a arrecadação com o IPVA atingiu 310 milhões de reais, que elevou em 1 bilhão e 168 milhões o montante recolhido pela Receita Estadual nos primeiros 5 meses do ano. Deste total, 50% foi creditado de maneira automática para as prefeituras. O pagamento dentro dos prazos previstos no calendário garante aos contribuintes os descontos do Bom Motorista, de 10% a 15%, o do programa Nota Fiscal Gaúcha, de 2% a 5%. No próximo mês, estão programadas as datas de pagamento para as placas com final 9 e 0, encerrando o período anual do recolhimento do IPVA. O proprietário que trafegar sem o certificado de registro e de licenciamento do veículo estará cometendo uma infração gravíssima, com multa de R$ 191 e 7 pontos no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação, se flagrado nas barreiras da fiscalização. Terá ainda de quitar os débitos, o que não pode ser feito no mesmo dia, mais os custos da remoção ao depósito credenciado. O pagamento pode ser feito no Banrisul, Bradesco, Itaú, Sicredi e Banco do Brasil para quem é cliente. E o BNDES define novas regras de concessão de financiamento para empresas. Paulo La Sálvia traz as novas regras. Quando uma empresa decide investir numa rodovia ou aeroporto, geralmente busca um financiamento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, empresta esse dinheiro e cobra juros. Nesta sexta-feira, foram anunciadas mudanças para o financiamento de empresas com faturamento por ano maior do que R$1 bilhão e que busquem empréstimos a partir de R$200 milhões. Com as novas regras, a empresa também vai ter a opção de buscar dinheiro com investidores privados. Caso a empresa consiga captar esse dinheiro no mercado econômico, o BNDES pode financiar 50% do valor de uma obra com juros de 6% ao ano. Já na hipótese da empresa optar apenas pelo empréstimo público, o BNDES pode financiar só 25% do valor da obra com juros de 6% ao ano. A meta do BNDES é dividir com a iniciativa privada a responsabilidade por projetos de longo prazo no país. Com essa nova estratégia, o BNDES espera também se voltar mais para financiamentos a pequenas empresas. O BNDES estima que os juros cobrados em empréstimos de longo prazo podem cair com a maior participação da iniciativa privada nos financiamentos. O banco também prevê quais setores da economia devem participar da nova estratégia. São empresas de porte médio grande e grande, né? São as empresas que, de fato, nesse momento, têm uma capacidade de acesso ao mercado. Tem muita indústria de setores intensivos em capital, são setores básicos, né, competitivos,
Estão lá os agronegócios, está lá a cadeia de mineração, está lá parte grande da cadeia de óleo e gás. A estimativa é que 18 projetos em análise pelo BNDES podem seguir essa nova estratégia, com um potencial de captação de 3 bilhões de reais no mercado. A gente está abrindo novas oportunidades para as empresas e para o setor financeiro e para os poupadores do Brasil, porque não vamos esquecer, no final das contas, quer seja através de fundo de investimento, quer seja através de fundo de pensão, quer seja através até de compra individual em alguns casos, o investidor brasileiro, o poupador brasileiro, as famílias brasileiras e, eventualmente, também o investidor estrangeiro, que vai estar se beneficiando desta oportunidade, ampliando o leque de instrumentos em que ele pode investir o capital e ter retornos. É assim que a gente vai conseguir dinamizar a nossa economia, é assim que as empresas vão ter mais oportunidades, mais acesso ao crédito para poderem estar investindo. E o número de estagiários cresceu 216%. O dado se refere à comparação do mês de janeiro de 2014 ao mesmo período de 2015. Especialistas afirmam que o resultado é uma consequência da crise econômica que afeta o país. A aposta nos estagiários como uma mão de obra mais acessível se mostrou uma forte tendência em 2015, quando em janeiro a contratação de efetivos já apresentava uma queda de 10%. Uma recente pesquisa realizada pela Web Estágios, agência online de estágios, que atende empresas de renome como a Tramontina e a Avan, além de órgãos como a Polícia Federal, mostra que houve um aumento de 216% no número de estagiários ativos, se compararmos os meses de janeiro de 2014 e 2015. O estudo aponta também uma alta de 114% no número de novas contratações, se considerarmos esse mesmo período. Uma pesquisa de intenções de mercado de trabalho feita pela agência indica ainda um aumento de 70% nas contratações de estagiários até o final de 2015. Explica que a decisão pode representar uma excelente alternativa para as empresas, não apenas por se tratar de uma mão de obra mais acessível, se forem considerados os custos diretos, como INSS, FGTS, multa de rescisão, 13º e 1/3 de férias, mas por oportunizar a descoberta de grandes potenciais e o treinamento do aluno de acordo com o perfil da instituição. E o projeto que amplia o direito das pessoas com deficiência está na pauta do plenário federal. Veja com Dante Ascioli. O projeto é extenso. São 126 artigos que garantem direitos às pessoas com algum tipo de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. De acordo com o texto, empresas com 50 a 99 empregados devem reservar pelo menos uma vaga para esse grupo de brasileiros. O projeto estabelece outras cotas para as pessoas com deficiência. Elas teriam direito a 10% das vagas em universidades ou instituições profissionalizantes, 3% das casas construídas em programas habitacionais pagos com dinheiro público e 2% dos lugares em estacionamentos. Além disso, 10% dos quartos de hotéis e dos táxis que circulam no país precisariam ser adaptados, assim como 5% dos carros de autoescolas e locadoras de veículos e 10% dos computadores em lan houses. Mas a principal novidade do projeto que volta ao Senado é o Auxílio Inclusão, uma quantia em dinheiro que será paga às pessoas com deficiência que entram no mercado de trabalho. O valor e os critérios para a concessão do benefício vão depender de decreto da Presidência da República. O presidente Renan Calheiros indicou o senador Romário para relatar o projeto. O autor da matéria, senador Paulo Paim, e a relatora na Câmara, deputada Mara Gabrilli, pediram agilidade para a votação do texto. As pessoas com deficiência no Brasil precisam dessa legislação porque assegura direitos e são 45 milhões de brasileiros com um tipo de deficiência e que precisa, que tem interesse em inclusão dessas pessoas e acessibilidade.
O empresário Ito José Lânios, presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, orienta que todas as entidades empresariais da região desenvolvam ações locais para promover o debate sobre o projeto de terceirização que vai à votação no Congresso. Desta forma, vai ser possível encontrar um equilíbrio e acabar com os mitos que envolvem a terceirização. Para os empresários, o projeto tem pontos favoráveis porque aumenta a produtividade nas empresas e a qualidade do serviço. Para o trabalhador, assegura os direitos trabalhistas e os benefícios. Assim, foi abordado na sexta-feira durante a reunião geral da SIC. O encontro foi realizado no Parque João Batista Marquesi, em Encantado, e contou com a presença de representantes de associações comerciais e câmaras de dirigentes lojistas de toda a região. Também do Observatório Social de Lajeado, além do diretor regional da Federação para o Vale dos Sinos, Ângelo César Fontana, e do gerente regional Vales do Taquari e do Rio Pardo do Sebrae, ou a gerente Eliane Klein. Atualmente, a terceirização é proibida nas atividades principais. Só vale para serviços que não têm relação direta com o objetivo principal da empresa. Desde 2004, tramita no Tribunal Superior do Trabalho o projeto que regulamenta definitivamente o setor terceirizado. E a duração das licenças maternidade e paternidade está em debate no Senado. Pode aumentar. Veja com Roberta Cruz, que traz mais informações. Dar banho, trocar fralda, vestir roupa, botar para rotar, brincar. Esse casal compartilha praticamente todos os cuidados com o bebê. O pai emendou férias com a licença paternidade e conseguiu ficar 3 semanas por conta da mulher e da pequena Júlia. Quando ele voltou a trabalhar, fez muita falta. Como eu fiz cesárea e aqui é casa de 2 andares, eu não podia descer a escada, né? Então ele pegava almoço para mim, café da manhã, água, tudo que eu precisava, ele estava à disposição. Para o todo cuidado, o carinho que ele teve com ela. Então, assim, me passou muita segurança. Assim que ele voltou a trabalhar, desandou praticamente tudo. A mastite, ela teve febre, entrou com medicação, diminuiu a produção de leite, o bebê ficou mais estressado e eu não estava aqui. 3 propostas de emenda à Constituição ampliam o tempo de licença paternidade, atualmente de 5 dias. A PEC 110 de 2011, de autoria da senadora Marta Suplicy, e a PEC 24 de 2013, do senador Randolfo Rodrigues, aumentam o prazo para 15 dias. Já a PEC 41 de 2015, do senador Álvaro Dias, estabelece 30 dias de licença paternidade. Para este construtor, as vantagens da licença paternidade podem ser percebidas antes mesmo do funcionário retornar ao trabalho. Naquele período todo que ele está em casa cuidando da esposa, o comentário, a satisfação dos amigos, vai ser compadre, vai ser... Então, a gente sente que o retorno é garantido. 15, 10, 20, 30 dias, né? Havendo organização na empresa, absolutamente não sofre. O custo-benefício é enorme. As propostas dos senadores Álvaro Dias e Randolfo Rodrigues também ampliam para 180 dias a licença maternidade. Hoje, no Brasil, a Constituição garante 120 dias de licença para as mães, mas algumas mulheres já conseguem ter 6 meses de licença maternidade. Desde 2008, a lei permite que servidoras públicas e funcionárias de empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã ganhem mais 60 dias de prorrogação. Um dos argumentos usados para defender a licença de 180 dias é a recomendação de que nos primeiros 6 meses de vida, o leite materno deve ser a única substância ingerida pelo bebê. Está comprovado cientificamente que a criança, para estabelecer todas as sinapses no seio da mãe, precisa de 6 meses. A proposta da senadora Marta Suplicy defende a ampliação para 180 dias, mas muda o nome para a licença natalidade, que poderia ser tirada por qualquer um dos pais. Um casal, né? A mulher não trabalha fora, só no lar. De repente, o marido pode ter essa possibilidade de ter 180 dias. Ou se a mulher tem um emprego onde a necessidade da presença dela, para o sustento do lar, ou para a carreira dela, ela ficar só o tempo de resguardo pós-maternidade e o marido ficar 180 dias, também torna possível. Ou também nos casais homoafetivos, que na época que o projeto fez, 2011,
Não existia união estável, hoje existe. Ou também para adoção, porque isso é muito sério. A criança que é adotada, ela precisa criar um vínculo, né? E esse vínculo é com o pai e com a mãe. O compartilhamento da licença entre pai e mãe existe na Escandinávia desde a década de 1970. A mais recente iniciativa neste sentido é a do Reino Unido, onde a licença parental está em vigor desde abril. Lá, pai e mãe têm direito a 2 semanas cada um. Na sequência, a mãe pode tirar cerca de 1 ano de licença, 50 semanas no total. Mas o casal pode optar pela licença parental, na qual os pais dividem o tempo da forma que acharem melhor. Eles podem, inclusive, tirar a licença ou uma parte dela juntos. A partir da 40ª semana da licença, a pessoa tem a garantia de manter o emprego, mas sem remuneração. A Defesa Civil de Lajeado realizou treinamento básico de resgate em situações de desastres naturais neste fim de semana. O cenário escolhido foi o Refúgio Explorer, no interior de Vespasiano Correia. 28 voluntários do Vale e das cidades de Uruguaiana, Três Coroas e Porto Alegre participaram de 2 dias de atividades intensas na mata. Entre os exercícios, simulações de resgate a vítimas de enchentes e deslizamentos em locais de difícil acesso. As ações foram acompanhadas por membros da Cruz Vermelha Internacional e do Corpo de Bombeiros de Estrela. O treino ocorreu em meio às paisagens naturais da região serrana do Vale do Taquari e do Viaduto 13, a ferrovia construída pelo Exército, inaugurada durante a ditadura militar. O Jornal Informativo do Vale acompanhou esta missão e apresenta amanhã os detalhes dessa atividade. E o Salão Gastronômico é uma das grandes atrações da Suinofest e bateu recorde de público no primeiro fim de semana. Mais de 5.000 pessoas desfrutaram de uma gastronomia farta e variada, composta por mais de 50 opções de alimentos e uma carta com 40 tipos de vinhos de marcas renomadas. Além disso, na primeira noite, os visitantes aproveitaram a novidade deste ano, que foi o chopp. E conforme o coordenador da alimentação da gastronomia, Tiago Faquineto, no Salão Gastronômico foram consumidos 41 leitões, o que corresponde a 850 quilos de carne e mais de 800 quilos de cortes suínos. Isso corresponde a 1.650 quilos de carne de porco. Também foram consumidos 5.500 pastéis, 400 quilos de queijo, 6.000 pães de queijo e 150 quilos de salame. Em relação às bebidas, o coordenador de infraestrutura e bebidas da gastronomia, o Cláudio Pivato, informa que foram consumidas 4.800 garrafas de vinho, 900 litros de chopp e mais de 4.000 litros de outras bebidas, que são bebidas lácteas, suco, água e refrigerante. A festa continua na sexta, sábado e domingo próximos. E saiba como será esta terça-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta semana no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. E nesta terça-feira o tempo muda um pouco no estado, principalmente na região sul. Podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento e aumenta também a quantidade de nuvens no sul. No centro e no Vale do Taquari, pelo menos até o momento que a meteorologia mostra, é um dia de muito sol e calor. Tem chance de chuva no fim do dia, de forma isolada em alguns municípios do Vale do Taquari, mas isso vai ser do fim da tarde para a noite. Durante a manhã e a tarde, muito sol e temperaturas ao redor dos 30 graus nessa terça-feira. Mas vamos ver como fica a temperatura e o clima em alguns dos nossos municípios aqui da região. Em Lajeado, a terça-feira será de sol e muito calor. A mínima de 18 graus e a máxima alcança os 28 graus nessa terça-feira. Na cidade de Teutônia também, o dia amanhece com muito sol, mínima de 17 graus e a máxima chega aos 27 em Teutônia nesta terça-feira. Este foi então o Boletim do Tempo, nós vamos ficando por aqui e voltamos na próxima edição do programa, na sua companhia. Até lá!
Obrigado, Rodrigo. E o Dream Day Spa realiza na noite da próxima quinta-feira o workshop O Som e o Silêncio da Alma. A atividade, que será conduzida pelo profissional Diego Marchetti, permitirá aprender a vivenciar experiências como mantra, meditação e yoga. O evento é beneficente, sendo o ingresso um pacote de fraldas geriátricas. As informações e inscrições são feitas pelos telefones 3726-4496 ou 9778-8389. Este foi o Redação Informativa desta segunda-feira, 8 de junho. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos amanhã em edição inédita às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.